E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dado da LH Cars, muito prazer, mecânico da oficina mecânica LH Cars. Somos mecânicos do ramo automobilístico há mais de 30 anos. Estamos aqui para iniciar com vocês alguns vídeos sobre orientação. Vamos conversar bastante sobre esses assuntos, ok? Sobre manutenção automotiva, sobre várias dicas também para vocês. E hoje nosso principal assunto é introdução à manutenção preventiva. Um assunto muito importante que precisa ser cada vez mais debatido entre as oficinas, pois a manutenção preventiva ela está sendo cada vez mais exigida e necessária para poder fazer um bom serviço, para poder trazer mais qualidade, mais segurança, pois assim como vários itens, várias questões hoje em dia estão evoluindo, principalmente em matéria de segurança, no ramo automotivo também não é diferente, tá bom, pessoal? Também não muda muita coisa. O que nós precisamos é trabalhar cada vez mais em relação a essa questão, principalmente em relação à questão da segurança, para nós podermos trazer um trabalho de mais qualidade para os nossos clientes, ok? Pessoal, a nossa empresa está há mais de 30 anos no mercado, realizando serviços de manutenção automotiva. E desses últimos anos para cá, começamos a trabalhar mais, a investir mais nessa questão de manutenção preventiva. Nossa empresa só fazia serviços de manutenção corretiva, que é o serviço que a maioria das oficinas mecânicas hoje produz, né? Serviços de manutenção corretiva. Porém, a manutenção preventiva, ela acaba sendo a melhor solução, ela acaba sendo, né, o melhor remédio. Como muitas pessoas já falam, né, é melhor prevenir do que remediar. Acaba saindo mais em conta você fazer um trabalho sobre o seu veículo, você conhecer o seu veículo, para você saber o que tem mais de grave ou não nele, para você não acabar colocando em risco certas situações, né? Principalmente porque quando você comenta sobre veículos, sobre nossos carros, nós conversamos sobre famílias. Isso é um ponto muito importante. E é um ponto muito legal porque as pessoas estão cada vez mais se aprofundando nesse tema, cada vez mais querendo saber o porquê de fazer uma manutenção mais precisa, mais detalhada. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma cliente aqui na oficina que ela tem um Uno, uma senhora, ela tem um Uno e ela quer saber o porquê que aquela mangueira estragou, ela quer saber o porquê que aquele parafuso estragou, porquê que o carro acontece um vazamento de óleo. Então as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso, ok? Então é isso que nós vamos fazer agora junto com vocês. Vamos introduzir essas questões, o porquê de fazer manutenção, qual a necessidade de fazer manutenção, para poder trazer uma qualidade mais em ordem, uma qualidade mais perfeita para vocês nesse ponto, tá bom? Vamos conversar sobre alguns detalhes, isso vai ser muito importante, porque eu vou ter condição de mostrar para vocês o dia a dia da oficina, algumas coisas que vão acontecendo aqui na oficina, entendeu? Isso vai ser muito legal para a gente poder trabalhar nesse assunto. Um exemplo, foi feita revisão em um Renault Clio 1.0 2011 com 120 mil quilômetros rodados. Vou mostrar para vocês agora como estava o estado dos filtros. Uma questão simples, manutenção básica que não era feita. E nós conversamos com esse cliente, nós explicamos para ele o trabalho que tem que ser feito, como ele tem que agir em certas situações, e não que esse cliente seja obrigado a realizar todos os serviços no veículo, não, muito pelo contrário. A manutenção preventiva, ela foca em conhecer o veículo, o que o meu veículo precisa, qual que é a urgência, qual que é a necessidade. Nós temos clientes que vêm aqui na oficina, realizam o serviço, fazem uma avaliação do veículo, e aí ele tem a noção do que é grave, o que não é grave,
ele faz um serviço e já deixa agendado um outro dia para realizar o próximo serviço, que no caso seja mais emergencial. E assim o cliente vai aos poucos deixando o veículo em ordem para poder trazer cada vez mais segurança. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos lá. Deem uma olhada nesses filtros, olha a situação desses filtros. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o símbolozinho da Renault. Olha a situação do filtro de ar desse motor. Olha a situação disso daqui, pessoal. Imagina o tempo que esse filtro não está rodando nesse veículo. Filtro de combustível também entupido, tá? O original fio de combustível entupido. Olha o fio da cabine, então. Imagina a pessoa respirando isso daqui quando ela liga o ar condicionado. Olha o filtro original Renault. Então essa consciência que nós estamos cada vez mais introduzindo para o pessoal, tá bom, gente? Olha o filtro de ar da cabine dessa Zafira. Prestem atenção nisso daqui, pessoal. Isso é uma questão bem delicada, tá, gente? É trazer essa manutenção preventiva para as pessoas, principalmente no nosso caso, né? Que nós somos uma oficina mecânica de bairro. Então você trazer isso aqui para as pessoas é uma questão bem delicada, mas estamos conseguindo, e o nosso foco é esse, trazer orientação cada vez mais para as pessoas. Então esse é o nosso foco, tá bom, pessoal? Nós vamos fazer alguns vídeos, principalmente de orientação dessa parte, tá bom? E nós vamos conversar sobre cuidado da linha automotiva. Nós vamos fazer também algumas dicas, tá? Para o amigo mecânico, também trabalha muito nessa parte. Tem muita informação nessa parte de manutenção que precisa ser cada vez mais compartilhada com vocês, tá bom? Ó, vou dar para vocês mais um outro exemplo bem legal aqui, ó. Tô aqui, gente. Nós temos uma simples planilha aqui de um dos veículos que foi feito serviço, tá? Ó, um veículo, um Prisma, fez manutenção, trocou embreagem, retificou o volante, fez alguns servicinhos a mais. E já tem uma outra lista aqui, ó, de coisas que o veículo precisa fazer no veículo. Então o cliente foi orientado sobre isso. Na hora que você vai fazer um serviço, não é literalmente só fazer aquele serviço e passar o carro para frente, entregar o carro para o cliente. A intenção principal, isso tem que partir muito também do mecânico, de conhecer o veículo, conversar com o cliente sobre a real necessidade de fazer ou não o serviço. Esses itens que vocês viram aí, que estão na nossa lista aqui, desse Prisma, desse veículo aí, foram conversados todos com o cliente. Depois o cliente acaba conversando sobre o assunto, dialogando e até fazendo um orçamento sobre esses itens. E como eu já comentei, o cliente ele sempre recebe orientações. Olha, seria necessário você fazer esse serviço por conta disso, porque futuramente você vai ter um outro problema, para você poder trazer mais segurança para o veículo. Então, o ponto principal é esse, tá bom, pessoal? Fazer um levantamento principal sobre o veículo e dessa forma conseguir trazer, né, um pouco mais de qualidade para o pessoal poder ter a oportunidade de fazer um serviço bem feito e ao mesmo tempo trazer segurança. Acho que esse é o ponto principal, tá bom? Então nós vamos fazer vários vídeos para vocês, vamos conversar sobre checklist, vamos conversar sobre um exemplo, sobre troca de pneu. Tem cliente que me pergunta como funciona para trocar um pneu, como é que usa um macaco. Tem cliente que pergunta muito isso daí. São esses tipos de detalhe que nós vamos conversar com vocês. Vai ter uma área dedicada ao amigo proprietário e vai ter uma área dedicada ao amigo mecânico. Dessa forma nós vamos conversar mais, dialogar mais, vamos utilizar mais o meio da internet para poder propagar informações boas, para a gente poder propagar informações úteis, coisas que podem ajudar as pessoas de uma maneira mais eficaz, tá bom? O próximo item que nós vamos conversar aqui provavelmente vai ser a questão do checklist. Isso é muito importante, porque, um exemplo, o veículo vai entrar aqui na oficina, o cliente traz o carro e nós fazemos uma ficha, uma pré-ficha do serviço, do que vai ter que ser feito e de qual que é o estado do veículo, para vocês terem uma ideia de como funciona. Nesse checklist é verificado vários itens, inclusive parte elétrica,
tá? Lâmpadas, buzina, enfim, tudo que tem a ver com parte elétrica do veículo é verificado. Tem veículos que entram na oficina e diria para vocês uma grande quantidade de veículos que, um exemplo, com lâmpadas queimadas e o proprietário nem sabe que aquela lâmpada está queimada. Então é uma questão muito delicada nesse ponto. Nós estamos introduzindo esse tipo de informação para as pessoas, tá bom? A ideia é essa. Então nós vamos também produzir agora um vídeo falando sobre essa parte do checklist para a gente poder conversar com vocês e explicar mais essa parte, tá bom? Aos poucos nós vamos conversando e nós vamos compartilhar com vocês muita coisa legal, muita informação importante. Tá bom, gente? Vamos colocar a mão na massa. Muito obrigado e até a próxima. Vamos lá.